Olá, nação concurseira, estou aqui no trabalho de fim de ano de sempre, fazendo a revisão dos livros. Agora eu estou revendo o livro Direito Tributário Esquematizado, que vem aí por Nova Editora, e estou aproveitando o momento para também passar para vocês algumas dessas principais atualizações que nós vamos fazer para a nova edição. Uma delas, fundamental, tenho certeza absoluta que vai ser cobrada com uma intensidade muito grande nos próximos concursos, porque ela balança o entendimento que a gente tinha a respeito de legalidade. Na edição anterior do livro, em todas as edições, eu deixei bastante claro que as exceções à legalidade são aquelas previstas no texto constitucional, fundamentalmente imposto de importação, de exportação, IPI, IOF, que podem ter alíquotas alteradas pelo Poder Executivo dentro dos limites legais, e duas exceções criadas pela Emenda Constitucional número 33 de 2001, exceções estas ligadas ao mercado de combustíveis, ICMS sobre combustíveis definidos em lei complementar e a CID de combustíveis. Pois é, finalzinho de 2016, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão da taxa pela ART, pela anotação de responsabilidade técnica feita pelo CREA. Qual é a ideia? O profissional de engenharia, de agronomia, quando contratado para realizar determinado empreendimento, tem que fazer essa anotação de responsabilidade técnica, o que permite ao sistema CONFEA-CREA exercer o poder de polícia, a fiscalização do exercício daquela profissão. Muito bem. A questão é que a lei que disciplina a matéria, depois de muitas mudanças, trouxe uma regra que diz qual é o máximo, qual é o teto para a taxa da ART e não diz exatamente qual o valor de cada caso de cobrança da ART. Esse valor ficou para ser definido pelo próprio Conselho. Vejam, o Conselho define o valor da taxa no limite, ou dentro do limite, observado o limite estipulado na lei. Isso não parece consentâneo com a legalidade. Repito, quando o legislador constituinte originário ou derivado quis que a autoridade administrativa tivesse a possibilidade de mexer com aquela taxa nos limites legais, ela colocou no texto constitucional essa possibilidade, ou ele colocou essa possibilidade. Aqui, a possibilidade foi colocada apenas na lei que trata da matéria. Se eu fosse apostar como o Supremo julgaria isso, antes do julgamento, eu diria que o Supremo iria dizer que era inconstitucional, que não cabia à lei fazer isso, que estaria agredida à legalidade. Só que o Supremo falou que há um esgotamento atualmente do conceito tradicional, ortodoxo de legalidade, tipicidade fechada, em que tudo tem que estar na lei. Ele usou algo que a gente fala muito em direito administrativo, aquela ideia de que para certas matérias, principalmente técnicas, o administrador está mais perto dos fatos e, portanto, tem mais condições de estabelecer certas regrinhas. Ele raciocinou que no caso da taxa, que é contraprestacional, o Estado faz algo e cobra por este algo, a autoridade administrativa tem mais condições de estabelecer uma razoável equivalência entre o valor que o Estado, que a própria entidade administrativa gasta para exercer aquela atividade, e o valor que vai cobrar a título de taxa. De maneira mais simples, quem presta o serviço ou quem exerce o poder de polícia, por exemplo, no caso de taxa, tem mais condições de saber exatamente qual o custo que tem para exercer aquela atividade e, portanto, estabelecer uma razoável equivalência com relação à cobrança da taxa. Isso é uma mudança muito grande. O Supremo aceitou isso, falou que isso valeria para tributos em que existe uma contraprestação, citou taxa e, ao meu ver, citou equivocadamente contribuições para fiscais, que, como vocês sabem, nem sempre tem caráter contraprestacional, mas acredito que nas provas subsequentes vão cobrar muito esse caso de taxa. Então, é possível que se adote o modelo de a lei dizer o teto, o máximo a ser cobrado a título de taxa, e deixar para a autoridade administrativa a fixação do montante exato em cada caso. Isso aconteceu no caso da anotação de responsabilidade técnica, que, como eu falei para vocês, depende do pagamento de uma taxa, que é uma taxa pelo exercício do poder de polícia, feito pelo CREA-CONFEA, sobre os casos relativos a engenheiros e agrônomos, e também o pessoal técnico vinculado a esses conselhos. É bom ressaltar que no mesmo dia que o Supremo julgou isso, ele também julgou a questão relativa às anuidades, porque a lei estipula que compete aos conselhos em geral
fixar as anuidades, aquele valor que você paga a cada ano para exercer aquelas profissões regulamentadas. Só que nesse caso o Supremo declarou inconstitucional. Preste atenção no fio da meada. Nesse caso o Supremo percebeu que não havia teto fixado em lei. A lei simplesmente diz: Conselho, fixe as anuidades. Aí o Supremo entendeu que havia uma agressão relevante ao princípio da legalidade. O regulamento aí que fixaria o valor da taxa seria um regulamento que não estaria subordinado, seria um regulamento insubordinado à lei, porque a lei sequer fixou os parâmetros para a cobrança dessa taxa. No final das contas, se atribuiu ao ato infralegal um poder que só a lei tem. O contribuinte dessa taxa ficaria numa situação de absoluta insegurança, não sabendo exatamente até que ponto poderia a autoridade administrativa chegar nessa cobrança. Lembrando que a legalidade é uma das limitações constitucionais ao poder de tributar e, se não houver lei estipulando o teto, o contribuinte fica desprotegido, fica sem a limitação que lhe é tão importante. Então, lembrar, dois modelos: a lei fixando para a taxa o máximo e dizendo que a autoridade administrativa pode fixar o valor da taxa dentro da obediência, obedecendo aos limites legais, esse modelo é constitucional. Mas a lei dizendo que originariamente, sem qualquer limite legal, pode a autoridade administrativa fixar a taxa, se for o caso da anuidade, esse modelo é inconstitucional. Essa é uma das mais importantes mudanças que o livro Direito Tributário Esquematizado terá na sua 11ª edição. Fica nos acompanhando que a gente vai trazer várias outras dessas mudanças, as mais importantes nós vamos citar aqui. Claro, o livro vai ter bem mais mudanças, a gente faz uma revisão geral a cada ano, mas as mais importantes serão citadas aqui e tenho certeza que elas vão ser cobradas na prova do seu concurso. Continua acompanhando a gente, beijo no coração, continuamos juntos, caminhando de mãos dadas até o topo da montanha. Tchau, tchau.